Olá pessoal, dando continuidade aqui no nosso curso, hoje nós vamos falar sobre o movimento uniformemente variado, né? Eu vou projetar aqui para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Nós temos aí então sobre o movimento uniformemente variado, né? E o que nós precisamos saber em relação a esse movimento? Eu estou particularizando aqui, falando sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Mas as discussões que a gente vai fazer, elas acabam abrangendo aí um pouquinho, né, os detalhes, né? Um pouquinho além do que apenas o retilíneo uniformemente variado. Uma característica importante aqui que nós precisamos saber é em relação à velocidade e também, consequentemente, à aceleração, né? Então a característica mais importante aí no caso do movimento uniformemente variado é que a velocidade ela varia, né? Então nós temos variação da velocidade, só que essa variação da velocidade ela não é de uma forma, digamos assim, qualquer, né? Ela obedece um certo padrão, de tal modo que nós temos aceleração, né? Só vocês se lembrarem do conceito que a aceleração, né? Eu tenho aceleração quando tem variação do vetor velocidade, então eu tenho aceleração, só que essa aceleração ela é constante. Então uma característica aqui importante para a gente do movimento uniformemente variado é isso, né? Nós temos aceleração, ou seja, a velocidade não é constante agora, a velocidade varia, só que essa velocidade varia de tal forma que a aceleração ela é constante. E o que nós podemos usar, recuperar do que nós já vimos aí anteriormente, né? Se eu pegar então, se a aceleração é constante, eu posso considerar que a minha aceleração instantânea ela será igual à aceleração média. Então, nós podemos partir de algo que nós vimos aí, né, em momentos, né, em aulas anteriores. Então, eu posso escrever que a aceleração vai ser igual à variação do vetor velocidade, aqui dando uma ênfase maior à intensidade, né, para a gente poder escrever essas equações, pelo intervalo de tempo. Claro que nós vamos ter que também discutir em relação à orientação dos vetores, né? Orientação do vetor velocidade, do vetor aceleração. A gente faz isso depois ao longo de analisar cada um dos casos de aplicação, os casos particulares que nós temos aí. Então, se eu substituo ali, né, a variação do vetor velocidade, então a variação da velocidade pelo ΔV, né, sobre ΔT, eu posso, chamando aqui de V0 a velocidade inicial e de T0 o instante de tempo inicial, escrever dessa maneira. Como nós geralmente, né, escolhemos aqui esse instante inicial, quando eu começo a avaliar o movimento como sendo igual a zero, né, e começo a marcar o tempo a partir dali, então nós podemos considerar T0 igual a zero, caso seja necessário, a gente pode adaptar isso aqui com tranquilidade, né? E aí, multiplicando aqui, né, fazendo os devidos ajustes, a gente pode separar, a gente obter aqui o que seria uma função horária da velocidade. Então, eu consigo obter a velocidade em cada instante, né? Se eu conheço, então, a aceleração, conheço a velocidade inicial, eu consigo determinar a velocidade para cada instante de tempo, ok? Graficamente, como é que ficaria isso? Se nós formos traçar aqui o gráfico da velocidade pelo tempo, né? Essa é uma função afim, uma função de primeiro grau, e nós teríamos então o gráfico com essa cara, né? Se a aceleração ela for maior do que zero, né? A gente diz então que é um movimento acelerado, né? Nós temos um gráfico, uma reta crescente, como vocês estão vendo aqui, ok? E este ponto aqui onde intercepta o eixo dos V, ele nos fornece a velocidade inicial. Se vocês fizerem um paralelo com o que a gente tinha visto antes no movimento uniforme, é parecido, né? Só que lá nós estávamos falando da posição pelo tempo e aqui esse ponto que interceptava, nós tínhamos a posição inicial. Agora é um gráfico da velocidade pelo tempo. Nesse caso, então, esse ponto que intercepta é a velocidade inicial. Se a aceleração for menor do que zero, a gente pode entender isso, por exemplo, como uma aceleração contrária ao sentido que eu adotei como sendo positivo, né? O que vai acontecer obviamente, contrária também ao movimento, né? Para a gente ter o gráfico aqui que eu quero. Nesse caso,
se a gente tiver aí a aceleração contrária ao sentido de movimento do corpo, nós teremos um gráfico orientado dessa maneira, ok? Onde agora eu tenho uma reta, só que uma reta decrescente. Aqui eu tenho a velocidade inicial, como a aceleração está contrária a esse movimento, né? Eu vou tendo uma diminuição aí no módulo da velocidade, por isso o gráfico fica dessa maneira, ok? Então, um gráfico com aceleração maior do que zero e o gráfico da velocidade pelo tempo com a aceleração menor do que zero. Agora, vamos dar sequência aqui. E se eu quiser obter, nós já temos isso, sabemos como é que é o gráfico, agora eu quero obter a posição em função do tempo. Como é que a gente pode fazer isso? Eu posso, inclusive, partir do gráfico aqui, né? Se a gente pegar essa área delimitada aqui pelo gráfico, e isso vocês vão poder usar sempre, né, num gráfico de V por T, se eu pego a área delimitada pelo gráfico, essa área ela tem um significado. Esta área ela vai nos fornecer o deslocamento, né? Ela vai nos fornecer o deslocamento. E como que eu calculo essa área aqui? Se vocês observarem bem essa figura é um trapézio. Então eu preciso calcular a área desse trapézio. Consequentemente, calculando essa área, eu vou obter o deslocamento, certo? Como é que eu calculo essa área então? Para a gente recordar um pouquinho aqui. Nesse caso, a área ela vai ser dada pela base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Então, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, recordando lá da geometria, né, que vocês já estudaram aí anteriormente, a gente obtém o deslocamento. Veja que aqui a base maior é esse V, né? Eu estou pegando, obviamente, né, depois de um certo intervalo de tempo, aí eu tenho esse valor de velocidade. Então, essa base maior vai ser esse V, e a base menor, o V0, a velocidade inicial, e a altura aqui desse meu trapézio vai ser o intervalo de tempo. Então, como é que a gente pode escrever? A gente pode escrever, adaptando aqui, né, ao que nós temos no nosso problema, a gente pode escrever dessa maneira. V mais V0 vezes T sobre 2. Né? Por que vezes T e não ΔT? Porque, novamente, eu estou considerando que o instante inicial é zero a partir da que a gente começa a avaliar aqui o movimento do corpo. É como eu fiz no outro. Então, como o ΔT é T menos T0, posso, então, considerar aqui apenas vezes T dividido por 2. Né? Fazendo aqui os ajustes das equações, lembrando também o seguinte, né, que quem é esse V? O V é V0 mais A vezes T. Então, se eu substituo aqui, V igual a V0 mais AT, eu teria V0 mais V0, 2V0, né? Vezes T dividido por 2. Então, 2V0 vezes T dividido por 2 é V0 vezes T. E A vezes T dá A vezes T ao quadrado, só que aqui dividido por 2. Então, ajustando, o que nós temos? V0 sobre T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. E ΔX é x menos x0, né? Isolando ali o x, passando ele vai somando o x0 para o outro lado, né? x0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, esta aqui, a gente chama de função horária da posição, né? É o caso agora para quando nós temos aceleração. É uma aceleração constante. Então, essa função que me dá a posição aqui com o tempo, ela vai ter essa cara agora para a gente. É uma função, então, quadrática, né? Uma função de segundo grau. Se você tiver um caso em que a aceleração é nula, olha, é só você tirar o último termo. Volta ao que a gente tinha anteriormente, né? No caso do movimento uniforme. E como é que fica isso graficamente? Nós vamos fazer o gráfico. Ele também, vamos ter aqui duas situações possíveis, né? Que é quando a aceleração é maior do que zero. Eu teria essa parábola, então, com a concavidade voltada aqui para cima. Quando a aceleração é menor do que zero, eu tenho a concavidade, né, voltada para baixo. Ok? Muito semelhante não. É exatamente, né, o que vocês veem lá na matemática aplicado aqui ao estudo de movimento dos corpos. Né? Nesse caso, o movimento com aceleração constante. Ok? Então essa aqui é a função horária da posição. Ela me dá a posição em termos do tempo, né? E graficamente é isso que nós teremos. Interessante relembrar aqui para vocês que esse ponto, né,
onde intercepta aqui o eixo do x vai ser justamente a posição inicial. Então, se a gente pegar esse ponto aqui, onde a parábola está interceptando o eixo do x, esse ponto me dá a posição inicial do corpo. E esses pontos onde intercepta o eixo do t, né? No caso aqui, esses dois pontos, significa que são os instantes em que a posição é zero, né? Porque ele está passando por x igual a zero. Então, se a gente considerar, né, esses dois pontos, se intercepta aqui o eixo do t, nesses dois instantes, eu teria então o x igual a zero, a posição igual a zero, ok? Diferente daqui do início, né, que se eu estou falando na posição inicial, é o instante t igual a zero, né? Dando sequência aqui então, espero que vocês estejam aí entendido muito bem. Qualquer coisa, pausa, revisa algum pedaço do vídeo, obviamente, né? E se nós agora combinarmos essas duas equações? Lembra que eu usei essa equação para a gente obter ali, através da área lá, né? Obter qual era a posição em função do tempo. E essa a gente já tinha antes, que me dava a velocidade em função do tempo. Eu posso combinar aqui as duas da seguinte maneira. Eu posso isolar o t nesta primeira e substituir na segunda, ou isolar o t nesta e substituir na anterior. Tanto faz. Mas desde que vamos de certa forma assim, isole o t em uma e substitua na outra, que eu vou eliminar o t. Fazendo os devidos ajustes aí, esse eu não vou fazer aqui, vocês façam aí quem tiver interesse, né? Vocês vão chegar nessa equação, que é a equação de Torricelli ou Torricelli, né? E aqui nós temos a velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, né? Então, esta aqui, ela é interessante para a gente utilizar quando eu não tenho o tempo, né? Quando não me forneceu ali o intervalo ou o instante de tempo que eu preciso determinar a velocidade, por exemplo, eu posso utilizar essa equação. Se eu conheço o deslocamento e a aceleração, a velocidade inicial, consigo determinar a velocidade final. Então ela tem também a sua serventia, né? Vamos dizer assim. Ela é conhecida como equação de Torricelli ou Torricelli, né? Dependendo aí de como a pronúncia for mais correta, e que conseguiu determinar isso aí para a gente. Um bom momento para a gente relembrar quais são as unidades no sistema internacional. Então nós temos aí, no sistema internacional, posição e deslocamento é dado em metros, né? A velocidade em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. É claro que se tiver diferente disso, num problema que a gente vai resolver, a gente tem que adaptar essas unidades. Então é preciso ter em mente aí como transformar de uma unidade para outra de acordo com o que o problema for fornecendo para a gente. Uma aplicação que a gente já pode fazer aqui de início é em relação à queda livre. Então, esse movimento de queda livre é quando eu pego um corpo, abandono esse corpo e ele vai cair ali sobre a ação ou devido unicamente à ação da gravidade sobre aquele corpo. Ele cai, né, adquirindo ali, como eu vou abandonar ele inicialmente, isso é um ponto muito importante, né? Inicialmente a velocidade dele é zero, então eu vou soltar, vou abandonar ele, não vou lançar, né? Vou abandonar, então a velocidade inicial é zero. Essa imagem aqui é uma imagem chamada de estroboscópica. Por quê? Porque ela mostra como foi a evolução aqui do movimento da partícula que foi abandonada. E cada uma desses registros é feito em intervalos de tempos iguais. Então, se vocês observarem aqui, se eu pegar duas imagens sucessivas, né, e comparando, a distância entre elas não é mais igual. E isso era esperado. Por quê? Porque agora o movimento é um movimento com aceleração, né? A velocidade está variando, então era esperado que a imagem fosse assim. Ou seja, esses deslocamentos ali sucessivos, né, eles fossem aumentando com o passar do tempo, quando eu comparo um com o próximo, certo? Então isso já era de se esperar. E como é que a gente pode usar o que a gente estudou aí, né, em relação ao movimento uniformemente variado, para determinar aqui tudo em relação à queda livre. Então, suponha que eu tenha aqui um corpo que está sendo abandonado, né, de cima de um prédio aí, de uma certa altura, né? Inicialmente, se ele está sendo abandonado, acostuma com essa palavra, né?
sendo abandonado quer dizer que a velocidade inicial é zero. Então, queda livre já implica ali para a gente que a velocidade inicial é zero. É interessantíssimo a gente escolher um sistema de referência. Veja que aqui eu estou adotando o meu sistema de referência como sendo positivo para baixo. Aí você pode falar assim, professor, eu poderia fazer o contrário? Pode. Só que se você fizer o contrário, você tem que adaptar os sinais, por exemplo, da aceleração e de tudo mais que você encontrar ao longo do problema, certo? Você utilizar ao longo do problema. Então aqui ó, eu estou adotando para baixo, mas isso é uma escolha de orientação do referencial que ela poderia ser feita de forma diferente. Geralmente na queda livre a gente escolhe assim, porque é mais fácil, né? É mais simples. E se eu for escrever as minhas equações, ó, eu não tenho lá, agora professor era x, mudou para y. Eu disse para vocês não se apegar à letra, né? Justamente por isso. Você pode utilizar x, y, s, tanto faz. Eu estou escrevendo aqui como y, então vou usar y, né? Posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, aceleração, logicamente, aqui na direção y, né? Vezes t ao quadrado sobre 2. Nesse caso, ó, eu estou fazendo a origem coincidir justamente com o ponto de onde a bolinha está sendo soltada, né? Abandonada. Então, esta posição inicial é zero. A posição inicial é zero. Neste caso, a velocidade inicial também é zero, né? Então, o que vai sobrar? Vai sobrar apenas que y é igual a gt ao quadrado sobre 2. Então, não são equações novas que você tem que decorar, né? Eu estou apenas utilizando aquelas equações lá do movimento uniforme variado no nosso problema de queda livre. É isso que a gente tem que fazer. Tá? Não precisa ficar decorando todas as equações, é saber utilizar essas equações e decorar apenas as principais, ou aprender, memorizar as principais. Se você, veja que aqui ó, eu tenho a posição que a bolinha aqui vai ocupar, né, a posição y dela, para cada instante de tempo. Né? Em cada instante de tempo t, eu tenho a posição. Então, ao final, essa posição final vai coincidir com a própria altura do edifício. Então, se eu quiser calcular a altura do edifício ou quiser calcular o tempo de queda, eu posso já escrever isso assim também, né? Que nada mais é do que o que a gente já tinha antes com outra letra, né? Então, essa altura ela vai ser igual à aceleração da gravidade, que é o g, né? Que essa é a aceleração da gravidade, é a aceleração que nós temos aqui no nosso problema, né? Vezes o tempo de queda ao quadrado sobre 2. Então, para calcular, se eu souber o tempo de queda, eu calculo a altura de onde o corpo foi abandonado. Se eu souber a altura de onde o corpo foi abandonado, eu encontro o tempo de queda e vice-versa, né? Mas nada mais é do que a mesma equação que eu tinha antes e a mesma que eu, né, lá do começo, só adaptando aqui, tirando, né, usando as informações que o problema nos propõe aqui, certo? No caso, eu posso calcular também a velocidade, né, em função do tempo. Ó, a equação não é v0 mais a vezes t, né? A minha aceleração aqui é a aceleração da gravidade. A velocidade inicial é zero, né? Então ela já sumiu aqui para a gente. Ficou g vezes t. E a equação de Tournier é a mesma coisa. A velocidade inicial é zero, 0 ao quadrado é zero, vai embora, né? Então aqui a minha aceleração é da gravidade. Fica, se eu quiser inclusive isolar, como aqui está v ao quadrado, fica a raiz quadrada de 2g delta y, né? Ou a própria altura, né? Se eu quiser aqui encontrar a altura, eu poderia substituir no lugar do ΔY e obter, então, aqui no nosso problema, certo? Tranquilos? Já é um momento interessante da gente falar sobre isso aqui, ó. Por que os astronautas eles ficam flutuando ali dentro da nave, né? Ou da estação espacial, ou de outro objeto aí que esteja em órbita. Um erro muito comum que a maioria das pessoas comete é dizer que não tem gravidade. Então vocês já desconstruam isso aí, né? Dizer que não tem gravidade seria impossível, inclusive, que ficasse em órbita, tá? Então, pensando na estação espacial, né, que está em órbita, seria impossível, então, caso ali não houvesse gravidade, certo? O que acontece aqui, e aí é onde a gente consegue explicar esse efeito, né, que é inclusive chamado de imponderabilidade, essa
sensação de ausência de peso, que nada mais é do que uma sensação mesmo, né? É que tanto os astronautas como os objetos, os corpos ali, que não estiverem bem presos, né? Estão flutuando ali, porque eles estão em queda, né? Em uma constante queda livre, né? Juntamente com a nave. Então, nave e pessoas e objetos soltos ali estão flutuando porque eles estão em uma queda livre indefinida, né? Enquanto eles estiverem ali naquela situação, ok? E aí você poderia dizer por quê, ou você poderia se perguntar por que que eles então não caem, vamos dizer assim, no solo, né? Não caem na superfície da Terra. E aí eu vou colocar aqui para gente uma imagem, né? Na verdade duas imagenzinhas, dois gifzinhos que vão nos auxiliar a entender isso. Então imagina só que eu tenho esse corpo aqui, ó, e ele está sendo lançado aqui com uma certa velocidade, né? Devido à ação da gravidade, o que vai acontecer? Esse corpo ele vai sair com uma velocidade aqui, mas ele é puxado de volta, vamos dizer assim, né, para a superfície da Terra, devido à ação da gravidade. Então, devido à aceleração da gravidade, esse corpo ele cai, né, aqui nesse ponto. Mas o que aconteceria se esta velocidade, né, ela fosse maior do que aqui um certo limite? A gente pode até depois calcular isso, né? O que aconteceria? Né? Como é que seria o movimento desse corpo? Porque se eu fosse aumentando a velocidade, ia aumentar também a posição em que esse corpo ia cair aqui sobre a superfície, né? Até chegar a um certo limite que iria acontecer isto que eu vou mostrar agora aqui para vocês, ó. Né? Então, é isso que está acontecendo ali com os astronautas, com a nave, né? Eles estão em movimento, né? Eles estão em queda livre ali. Só que essa queda, o corpo está numa velocidade tal que ele nunca vai realmente, né, enquanto manter ali aquele movimento, manter aquela velocidade, ele não vai cair na superfície da Terra. Ele ficará numa constante queda livre ali e, consequentemente, com essa sensação de ausência de peso. Então é chamado também de uma imponderabilidade, né? Um peso aparente ali, ou uma ausência de gravidade aparente. É apenas aparente mesmo, porque na verdade a gravidade ali, a aceleração da gravidade, a força gravitacional também, né? É reduzida, é menor, mas não é nula, né? Ela depende da distância, mas ela não é nula. Né? Então, o que acontece, como a gente pode explicar esse efeito, esse fenômeno, é justamente pelo fato deles estarem em queda livre juntamente com a nave, ok? Então, o que nós temos aí é essa imponderabilidade, ok? E no caso da estação espacial, como um exemplo, né? O que garante aí que ela continue, né, descrevendo essa trajetória e eles experimentem essa sensação, essa velocidade que ela tem aí de aproximadamente 27.500 km por hora. Né? Inclusive tem um aplicativo muito legal, que se vocês quiserem baixar, é o ISS Live, onde inclusive vocês podem ver, através das câmeras instaladas na ISS, né, na Estação Espacial Internacional, imagens dos astronautas ali trabalhando, né? Mostrando a parte externa, inclusive a Terra ao fundo. Então, é um aplicativo muito legal que vocês podem utilizar. ISS Live Now é o nome do aplicativo, ok? Um outro movimento que nós podemos estudar aqui é o movimento de lançamento vertical. Tanto o lançamento vertical para cima, como também o lançamento vertical para baixo. Né? Então nós temos que diferenciar as duas coisas. Aqui esse desenho ele está um pouquinho com um certo detalhe aqui equivocado, né? Mas só para a gente poder enxergar a trajetória de subida e de descida. Mas quando eu falo em lançamento, tanto o movimento de subida como de descida aqui, ele é feito na mesma linha, né? Ao longo de uma mesma linha ali, reta, né? Porque depois nós veremos o outro lançamento, que aí sim é uma parábola, né? Não necessariamente assim tão acentuada, ela pode ser mais
alongada, mas aí já é um outro tipo de lançamento, que é o lançamento oblíquo, que a gente vai estudar mais para frente. Mas aqui é só para a gente visualizar o movimento de subida e descida. Feita essa ressalva, né? Então, na subida, o que muda em relação à queda livre? Obviamente que na queda livre eu estou abandonando, então a velocidade inicial ela é zero. Agora, no lançamento, o nome já diz, né? Eu vou lançar ele, então quer dizer que inicialmente eu tenho uma velocidade. Então a velocidade inicial agora não é mais zero. Além disso, quando eu lanço o corpo, ele sobe até uma certa altura, ele para ali instantaneamente e depois ele começa a descer. Então, o que a gente tem é justamente isso, né? Um movimento de subida, né? Ele traz ali um lançamento, tem um movimento de subida. Ele para lá. Por que ele tem que parar? Justamente para inverter o sentido da velocidade. Então ele estava subindo, a velocidade estava para cima, né? E a aceleração da gravidade ali contrária, para baixo. Então ele vai perdendo velocidade até que ele para, e aí ele começa a descer. Aí na descida eu tenho velocidade e aceleração no mesmo sentido, então ele começa a ganhar novamente a velocidade, né? É claro que se nós estamos aqui considerando movimentos onde a resistência do ar é desprezível, né? Ele vai voltar à mesma altura com a mesma velocidade. Mas se a velocidade, se eu tiver que considerar a resistência do ar, aí é claro que aí nós temos que analisar como que será esse movimento, ok? Mas por enquanto sem a resistência do ar. E aqui como é que vai ficar? Como a gente vai analisar esse movimento? Então, neste caso, eu vou escolher como sendo positivo o meu eixo aqui, orientado para cima. Novamente, se você fala, professor, eu quero escolher orientado para baixo. Pode? Pode. Aí você faz as devidas adaptações, né? Então, nesse caso aqui, eu estou escolhendo positivo para cima. Usando aqui a nossa equação, né, que fornece a posição pelo tempo, veja só. Eu fiz aqui coincidir a posição inicial com o ponto de onde a bola está saindo da mão do jogador, né? Então aqui a posição inicial seria zero. Aqui o link, né, da figura, né, fazer a devida referência. E aí eu tenho a posição inicial igual a zero, né? A velocidade inicial, obviamente, não é zero. A minha aceleração aqui é da gravidade, só que veja só, eu escolhi positivo para cima, mas o meu G ele está orientado para onde? Para baixo. Então eu tenho que levar isso em consideração, ok? Então, como a aceleração da gravidade, voltada aqui, né, para a Terra, para o centro do planeta, vamos dizer assim, né, ela está orientada para baixo aqui na nossa imagem, nossa referência, então eu tenho ela contrária ao sentido que eu adotei como positivo. Então, na equação, eu vou ter que colocar um menos ali, né? Substituindo, então, ó, fica V0 vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Se você tivesse escolhido positivo para baixo, quem estaria contrário era a velocidade inicial. Ao menos ia aparecer aqui na velocidade inicial, certo? Fazer os devidos ajustes. Eu obtenho então a posição em função do tempo, né? Veja que é só reescrever as equações para que a gente está analisando. A velocidade em função do tempo, mesma ideia, né? Agora a velocidade inicial, menos de novo pelo mesmo motivo, né? G vezes t. Na altura máxima nós temos um detalhe importante, né? Como eu já ressaltei para vocês, vai subir até um ponto ali que a gente chama de altura máxima. É claro que depende da velocidade de lançamento, né? E na altura máxima ele para por um instante, né? Ele para e cai. Só você jogar um corpo aí para cima na sua casa mesmo, né? Pegar um objetozinho, remessa ele para cima. Ele instantaneamente para e começa a cair, né? Ele perde velocidade, para e começa a descer. Obviamente que esse intervalo é muito pequeno. Você tem que abstrair um pouquinho para entender o que eu estou falando, né? Então nós temos a altura máxima. Se eu quiser calcular essa altura máxima, eu vou precisar do tempo de subida. Então, na altura máxima, eu vou ter ali o que é chamado de tempo de subida. E como é que eu posso determinar esse tempo de subida? Como lá ele vai parar por um instante, a velocidade lá na altura máxima ela é zero, né? Então, se a velocidade lá na altura máxima é zero, eu teria aqui velocidade inicial menos aceleração vezes o tempo de subida. Só reescrevendo a equação, né? Depois vocês podem fazer isso nos probleminhas, né? E aí eu tenho que o tempo de subida é a velocidade inicial sobre, trabalhando aqui a equação, né? Dividido pela aceleração da gravidade, ok? Eu obtenho então o tempo de subida e, por fim, a altura máxima.
Outra maneira de obter a altura máxima é utilizando a equação de Torricelli, né? Reescrevendo ela aqui, ó, nós temos velocidade inicial ao quadrado, né? Menos 2g delta y. Se eu quero a altura máxima, como é que a gente pode fazer? Olha, lá na altura máxima a velocidade é zero. Então eu posso obter a altura máxima, né, ajustando aqui a equação, como sendo v0y ao quadrado sobre 2g. Certo? Outra maneira também de obter essa altura máxima. E o lançamento vertical para baixo? O que muda, né? No lançamento vertical para baixo, como o nome já diz, você vai lançar, ou seja, a velocidade inicial agora não é zero, né? Até coloquei aqui para a gente, ó. Velocidade inicial é diferente de zero, porque eu vou lançar ele, não é só soltar, eu vou lançar. E eu escolhi aqui positivo para baixo agora, né? Voltando aqui a algo que talvez passou muito, né? O movimento aqui, ó, de volta, né, quando eu lancei ele para cima, é o movimento de queda livre. Então a gente vai ter o que a gente já estudou lá atrás. Por isso que eu já passei mais rápido, né? A gente já viu anteriormente, ok? Agora, no lançamento vertical para baixo, você vai arremessar mesmo com a velocidade inicial. E eu escolhi o eixo positivo para baixo. Professor, posso fazer o contrário? Pode. Faça as devidas adaptações, né? Olha lá, escrevendo as equações. Ó, agora ficou mais aqui. Por quê? Porque agora, como eu escolhi para baixo, o g está coincidindo, né? E aí, escrevi dessa maneira, obtenho ali, e a velocidade inicial não é zero, não vai sumir, não é igual a queda livre, né? A velocidade em função do tempo a mesma coisa, né? Substituindo aqui pela aceleração da gravidade, e a equação de Torricelli também, substituindo ali pela equação, pela aceleração da gravidade, ok? Então, o que nós vimos aí são as mesmas equações, né? Adaptadas, ajustadas aos nossos problemas. Lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo, queda livre, são todos os casos aí do movimento uniformemente variado, né? Eu espero que vocês tenham conseguido entender bem. Peguem os exercícios e vão resolver os exercícios do livro, né, para praticar. Os exercícios também que eu vou passar para vocês aí como fixação, exemplos de fixação. E até um próximo vídeo.